E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias dessa segunda-feira do São Paulo. Tudo que a mídia esportiva falou aí sobre o tricolor que venceu o Atlético Mineiro ontem lá no Morumbi por 2-0. Uma boa atuação, um jogo não muito brilhante, mas uma boa atuação e mais uma vitória. 3 pontos para o São Paulo, é isso que importa. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Deixem a sua opinião sobre o jogo de ontem e também comenta aí de onde você, quero saber, de onde você está assistindo o vídeo. Simbora assistir o vídeo, no final você sabe eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo, de tricolor. Crédito, direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Correu risco e se deu mal o Galo, hein, Mari? Prioridades, né, Abel? Tem um jogo dificílimo de Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ainda mais, né, com a vitória do Cruzeiro diante do Internacional, um dia antes, para retomar uma certa confiança ali da equipe do Leonardo Jardim. Então, o Atlético vai enfrentar um Cruzeiro motivado e que tem só Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Galo ainda dividindo atenções com o Sul-Americana. Mas acho que até tinha uma possibilidade maior de competir. Eu acho que foi um jogo ruim do Atlético e também muito por mérito do São Paulo, né? Assim, o fator Crespo é inevitável e é imediato, porque a gente está falando de um elenco correspondendo, né? Ele mexe, ele coloca outras peças, ele muda o sistema, ele mexe no meio de campo, ele sabe que não pode jogar todas as partidas com o Lucas, ele não tem o Oscar e ainda assim ele consegue desempenhos muito legais desse São Paulo. Então, com novos protagonistas, com uma nova forma de atuar. Pablo Maia é muito importante, voltando a marcar, voltando a até se sentir, né, mais útil para a equipe, porque foi um jogador que passou por lesões em momentos importantes da carreira dele no São Paulo. Fica para a gente observar a situação do Marcos Antônio, que sai ainda no primeiro tempo machucado, mas não deve ser nada grave. Então a notícia boa é para o São Paulo, que segue com o Crespo empilhando boas partidas, se não tão boas nas Copas, consegue resultados importantes. E o Atlético que, mais uma vez, precisou botar ali o seu elenco para rodar e mostrou mais uma vez que, de fato, não tem essa força. Esse toque de calcanhar nojento no bom sentido, né? Nojento do Luciano, que, aliás, não é o primeiro, ele vem dando assistências de primeira, mostra a leveza com que o São Paulo vem jogando, né? O São Paulo ontem sobrou e o Galo faltou. Não só pelos seus desfalques, mas pela sua postura, nem é desfalque, as suas poupanças, né? Mas pela sua postura. Se o Galo tinha algum mérito no jogo de ontem, era o mérito defensivo até levar o gol. Estava se defendendo bem. Ali estava um pouquinho equilibrado, relativamente equilibrado. Mas porque se defendia, né, Dom? Que nada fez de produtivo. Perfeito. Do meio para frente até o fim do jogo, quando eu acho que o Scarpa chutou uma bola na travessão. Depois aquela que falta ele desviada, né? Que não entra nas estatísticas de chute no alvo, né? Então é muito... Fora isso, não teve chute no alvo do Muito Atlético. pouco, né? Isso eu concordo com a Mari. Tudo bem que não era o Galo, ou pelo menos não era o melhor Galo. Mas dá para ter feito uma apresentação melhor. O Galo foi muito passivo. E o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, continuou nessa sua boa toada. A toada com o Crespo vem sendo essa. O time vem jogando leve, vem jogando fácil, o jogo flui. Os setores muito conscientes, todos os setores do São Paulo, defesa defendendo bem, meio campo ontem modificado, mas continua alimentando bem um ataque de jogadores no Brasileirão, espertos. No As Brasileirão. Copas não estão jogando tanto, né? Não, teve uma... Passou na Libertadores, mas não foi com essa bola mas toda. um adversário difícil. Poderia né? ter passado na Copa do Brasil, né? Eu acho que o grande pecado é a Copa do Brasil. Era um Ali adversário houve bem acessível uma também. turbulência, e como é Copa do Brasil, você não tem direito a mais nada. Quando essa turbulência pega na Copa do Brasil, não tem volta. Mas é um momento, como falou o Crespo, muito bom e que precisa ser mantido. Precisa ser mantido porque daqui a pouco tem a Liberta de novo, adversário difícil. É uma boa perspectiva para o São Paulino, né? Acho que é o melhor momento do São Paulo no ano. Olha os números do São Paulo desde a chegada do Crespo. No Brasileirão, tá? 9 jogos com só uma derrota. 6 vitórias e 2 empates, aproveitamento muito bom de 74%. Em 9 jogos fez 16 gols e sofreu 8, André. E é curioso porque
De 14º para 6º ali embaixo. Essa derrota foi do Flamengo, logo que ele chega, é isso? Exatamente, aquele né? jogo que foi bem abaixo, foi um jogo bem ruim, que foi amassado pelo Flamengo, mas... Aí ele já dá sinais de testar a formação, mas não dá certo, né? Exato, e aí corrige e desde então consegue um grande trabalho. E assim, até me surpreende, não por dúvida da capacidade do Crespo, acho que ele já tinha feito um bom trabalho no São Paulo, foi bem lá no futebol árabe, mas pela condição do elenco do São Paulo, ainda com ausências importantes. Olha, eu entendo as críticas ao Zubeldia, mas via muita assim, limitação dentro do que o São Paulo poderia fazer. E o Crespo deu uma resposta completamente diferente, né? Mostrou como conseguiu encontrar alternativas, soluções desse elenco do São Paulo, sobretudo no meio de campo, né? Que a gente está falando de um Marcos Antônio com grande chance de seleção brasileira, o Pablo Maia que vira reserva e agora foi o melhor em campo ontem, Bobadilha se estabelecendo muito bem. Enfim, o São Paulo encontrou muitas soluções, ainda mais nos pontos corridos. Eu via muito mais o São Paulo com uma característica forte para o mata-mata, ok, tá vivo na Libertadores, tem boas chances ali dentro da competição, mas a grande versão, como você falou, Abel, e estou de acordo, as melhores atuações do São Paulo foram no Brasileiro, com o Crespo. Passa pelo Atlético Nacional, mas com toda dificuldade, o primeiro jogo não foi bom, o Atlético Paranaense tem a volta dentro de um contexto que muda a história do jogo, que é o Rafael expulso logo cedo, mas na ida desperdiçou uma grande oportunidade de já ter encaminhado a classificação. Então, o São Paulo vem apresentando grandes alternativas dentro do Campeonato Brasileiro e tem feito um excelente trabalho sob o comando do Crespo. E em relação ao Atlético Mineiro, eu estou muito de acordo com a Mari e com o professor. Lógico que a prioridade são as Copas. Para mim, o Atlético está na prateleira de favoritos da Sul-Americana. Tem a Copa do Brasil ainda mais com peso do clássico com o Cruzeiro. Mas dentro do que eles estavam falando, você tem números que corroboram. Você está falando de um Atlético que finalizou apenas 4 vezes e naquela métrica de gols esperados foi 0,1. Nossa Foi Senhora. a pior perspectiva de gol, pior expectativa de gol de qualquer equipe em um jogo desse Campeonato Brasileiro. Tem os desfalques, o elenco é um curto, sobretudo em algumas posições. É verdade, mas não para um cenário como esse. Acho que produziu muito pouco. É isso, e assim, a gente está falando desse jogo especificamente, e claro que mais importante do que desempenho é você garantir vaga, né, no mata-mata. Não foi um primeiro tempo principalmente legal contra o Godoy Cruz na volta. Sim. O Atlético, ele vem acumulando partidas em que ele não convence, pode até conseguir resultados, mas assim, tem partidas que ele de fato deixa a desejar. Bolívar não é um adversário fácil. Além da altitude, é um time, a gente tem falado isso, né? Que a cada temporada tem melhorado e tem se tornado ainda mais competitivo para além da altitude. Então, o Atlético, ele pode mais uma vez cometer esse erro de focar 100% nas Copas e esquecer o Campeonato Brasileiro. Falávamos isso nessa semana, né, Abel? Sim. Como passou um perrengue na temporada passada, na última rodada ali de Campeonato Brasileiro. Então, acho que é um ponto de atenção, porque não dá para o Atlético negociar tanto assim resultados em pontos corridos. Olha como é diferente o desempenho do Atlético Mineiro no Brasileirão e nas Copas. No Brasileirão, 19 jogos, aproveitamento 42%. Nas Copas, 16 jogos, 64%. Melhora muito. Nas Copas, em 16 jogos, fez 28 gols, sofreu 12. No Brasileirão, 19 jogos, fez 20 gols, sofreu 23. Tem que levar em consideração também o nível de adversários, principalmente de Sul-Americana, ou não? Acho que sim, mas é o fator atenção. É curioso, porque em Copas, você num limite de 50% e com sorte nos pênaltis, você vai indo, né? Você nem precisa de um aproveitamento de 60% em Copa. Você precisa no Brasileiro. É que eliminar o Flamengo é muito grande, né? Porque mas... se você olhar na Sul-Americana, o desempenho tá devendo. Era para ter sido também líder acho. do grupo que foi, Exato. não passou como líder. E aí a Mari lembrou bem, né? Já não foi uma atuação, um desempenho nos 180 minutos tão mereceu a classificação, mas não tão convincentes assim. O ponto alto é a classificação contra o Flamengo. Ali é onde realmente, mais do que a classificação, jogou bem. Mas assim, é um Atlético que no saldo do potencial que tem, eu acho que tá devendo mais futebol. Foi ponto fora da curva do ano, aquela atuação contra o Flamengo. De fato. No ano, o Galo não atingiu isso, não conseguiu dar sequência a isso. Então, precisa abrir os olhos, eu acho que principalmente no Brasileiro. Está em 12º lugar no Brasileirão, 24 pontos em 19 jogos.
Não é muito, eu acho que é muito pouco para o que o Galo tem. É muito pouco. Segunda parte da tabela, não é? Se você não conta com títulos de Sul-Americana e Copa do Brasil, você garante vaga em Libertadores como? Né? Você vai para uma pré-Libertadores, você vai de novo para uma Sul-Americana. E lembrar o filme do ano passado, né? O time não é para brigar contra o rebaixamento. De fato, não é. Mas o do ano passado também não era. Bateu o final em 2 coisas e jogou a última rodada com chance matemática de ser rebaixado. Então, assim, eu entendo que a prioridade, eu concordo plenamente de ser as Copas. Mas eu acho que tem condição de você conseguir desempenhar um pouco melhor para não ter o risco do ano passado com um time tão forte. Ainda que você tenha lacunas no elenco, como a gente falou. No ano passado você tinha até mais justificativa para as Copas, porque primeiro era o principal título do continente, finais, né? Era a Libertadores. Mas Libertadores não se discute, é pé embaixo porque é o grande título do continente. Agora, esse ano, precisa pegar um número de pontos que tinha no Brasileiro a essa altura. Eu acho que não era muito diferente. O Galo tinha uma distância confortável, mas acaba vendo o preto do olho de Deus no último dia do campeonato, no segundo tempo de um jogo, de olho no jogo do Atlético Paranaense. Isso não pode acontecer de novo. O fio não pode virar nessa intensidade que aconteceu no ano passado. Eu acho que é isso que o torcedor do Galo fica cabreiro. Já se foram mais 3 pontinhos ontem. E sem desempenho mínimo para merecer pelo menos um empate no Morumbi. O Galo não fez por onde. Então o resultado também vem de um certo desempenho e de uma certa atenção na competição nacional. Não pode deixar correr solto assim, não. Vamos dar uma olhadinha antes disso. Ano passado, com 19 jogos, tinha quantos pontos? 28. E esse ano tem 24. Tá vendo? 4 a menos. Chegou na última rodada com risco de cair no ano passado. Você vê como adversários que a gente não contava tanto. O Tricolor venceu ontem um jogo que tecnicamente, eu até disse isso no vídeo de ontem, parecia um jogo de final de Brasileiro. Muitos espaços, muitos erros dos dois lados, erros de passe, erro de condição de bola, erro de lançamento, muitos erros. Era tava a cara de um jogo de final de Campeonato Brasileiro. Aquele jogo que quem alcançou Libertadores alcançou Libertadores, quem tá na Sul-Americana tá na Sul-Americana, faltando 2 rodadas, ninguém quer mais nada com nada. Tava a cara de um jogo desse. Por quê? O São Paulo, acho que ainda não... Sinceramente, eu acho que o São Paulo precisava virar a chave pro brasileiro, entendendo que dá para buscar uma vaga direta na Libertadores. Tem todo o segundo tudo pela frente. Não sei se essa chave foi virada ainda. Após a classificação da Libertadores, eu senti um grande alívio e o peso das costas saindo dos jogadores, da comissão técnica, até do mesmo da diretoria. E por isso eu acho que ontem o São Paulo fez o que deveria ter feito. Venceu o jogo. Contra um Atlético que também não tava com a cabeça lá na quarta-feira. Claramente o Atlético estava com a cabeça na quarta-feira e por isso que o jogo foi daquele jeito. São Paulo com certeza vai ter dificuldades e adversários melhores, mas temos também que pontuar que no Brasileirão o importante é vencer. Você vence em casa e empata fora, tá perfeito. O São Paulo por muito tempo foi um time que às vezes até jogava bem, mas perdia os jogos. O São Paulo tá demonstrando ter um padrão defensivo muito sólido. É um padrão arriscado porque tá sempre no mano a mano. Quando o time de São Paulo toma um drible ou toma uma transição rápida, é um Deus nos acuda, mas é um novo estilo do São Paulo. O torcedor tem que se acostumar com isso, eu tenho que me acostumar com isso. Mas demonstra ser um time bem estruturado defensivamente. Com a chegada do Mailton, teremos, e eu acho até que o Cedric tá jogando um pouco melhor por conta disso. Ele percebeu que se ele não se coçar, ele vai perder a titularidade. E isso é uma verdade. O Mailton é um jogador que vai contribuir muito ao esquema do Hernan Crespo. Muito, podem ter certeza. É um jogador que erra muito, mas ele erra tentando, ele erra pra frente, ele tenta conduzir, ele tenta dar tapa, ele tenta driblar. Ele erra. Pode ter certeza disso. O São Paulo não... Às vezes vai passar muita raiva com ele porque ele erra, mas ele erra tentando. Não é um cara que se esconde ou que se omite do jogo. Ainda falando sobre o jogo,
Acho que a pior parte foi a saída do Marcos Antônio por lesão. Teve até alguns inscritos que falaram, cara, ele não se lesionou, ele só saiu pra prevenir. Cara, o jogador ele é fominha. O jogador não sai sem sentir a lesão. Ele pode ter sentido algo leve, uma pequena fisgada, uma pequena contratura, uma pequena extensão, mas sentiu a lesão. E o que acho que mais pesou para ele ter saído foi que ele tá na pré-lista da seleção brasileira. Provavelmente ele seria convocado pela seleção porque ele tá jogando muita bola e o Ancelotti viu isso. Torcer para que ele se recupere logo, para que tenha sido só uma coisa leve. Tem lesões aí musculares que uma semana e meia, dependendo da gravidade, o jogador tá de volta. Bem raro, mas acontece, foi só uma fisgadinha ali. Mas sentiu, nenhum jogador sai. Dificilmente, eu particularmente, acredito que dificilmente o Marcos Antônio teria saído do jogo se não tivesse realmente sentido a lesão. É uma lesão grave, o cara vai ficar um mês? Pode não ter sido, mas com certeza ele sentiu um pequeno incômodo, uma pequena fisgada. Marcos Antônio, que é sim um dos pilares desse time do São Paulo. Outra nota muito boa da gente ressaltar foi a atuação do Pablo Maia, né? Mais um gol, um cara que tem que se recuperar, porque para mim vai ter um trabalho importante desse time de São Paulo. É um menino, cara, que tem muito a contribuir. 23 anos, ele vai fazer 24 anos, um menino muito novo, né? Um moleque que tem muito a contribuir no São Paulo, e eu espero que ele volte a atuar em bom nível, em alto nível, porque ele foi sim pilar desse time do São Paulo na época do Dorival. E, ao meu ver, ele pode ser sim uma boa opção pro time do Crespo. Não vejo ele sendo titular, porque o Crespo gosta dessa dupla de volantes mais móvel. Mas é um cara que pode ser uma opção muito importante. Uma opção de confiança do Crespo. Qualquer coisa que aconteça, Pablo Maia, para mim, ele tem essa capacidade. O importante, 3 pontos. Isso é o que importa. O São Paulo ter vencido o jogo contra o Atlético, que não vencia há, sei lá, 5 anos. Mas o time tem que continuar evoluindo, tem que continuar melhorando. E eu disse isso no vídeo de ontem e repito no vídeo de hoje. Uma coisa que eu espero que não aconteça é que no período do Zubeldia, quando o time tinha uma semana para treinar, 2 semanas para treinar, data FIFA, essas paradas, o time treinava e quando ia jogar parecia que tava pior. Eu espero muito que isso não aconteça, que o Crespo continue dando um padrão de evolução para esse time e que esse time continue evoluindo e melhorando cada vez mais. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.